E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar aí a nossa palestra sobre 8 passos para construir uma fintech. Eu sou o Carlos, eu sou formado em Ciências Contábeis pela UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Rondonópolis, que é a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. E eu peço já perdão se eu não me aprofundar em algumas áreas, é que essa palestra aqui foi pensada em 2 pessoas e de última hora aí, o meu parceiro teve um problema, a gente ficou só eu aí, então assim, algumas partes eu não vou aprofundar muito, mas outras eu espero trazer contribuições ao máximo aí para vocês sobre uma das áreas que eu mais gosto de conversar, que é a respeito das fintechs. Então, deixa eu apresentar a minha tela aqui para vocês. Só um pouquinho. É isso mesmo. Vamos lá. Essa palestra ela foi pensada mais em um workshop, então, assim, eu espero que aí na casa de vocês façam bastantes anotações, vocês problematizem bastante o que eu vou falar aí e comecem a pensar um pouco a respeito de modelagem de negócios que trazem essas soluções financeiras que são a proposta de uma fintech. Então, assim, a gente vai utilizar o Canvas, que é um modelo de negócio bem tradicional, bem conhecido dentro da área do empreendedorismo na incubadora que eu trabalho, que é a Ativa Incubadora de Empresas do IFMT, uma incubadora que atua por todo o estado de Mato Grosso. O Canvas ele é muito debatido, ele está sempre presente nas nossas conversas, nas nossas mentorias, no que a gente propõe para as empresas. Então, assim, dentro do Canvas eu separei a gente tinha separado 8 passos para você pensar, para você problematizar sobre coisas que você tem que pensar a respeito antes de falar, eu vou construir uma fintech, eu tive uma ideia de fintech aí, então eu vou colocar em mãos. Então, assim, é mais umas 8 coisinhas para você pensar aí a respeito, para garantir que você está estruturando algo aí com tudo que deve ser pensado a respeito antes de lançar em mercado e colocar sua fintech para funcionar. Bom, então vamos lá. Eu queria só trazer uma coisinha antes. No começo do ano a gente teve essa questão aqui da Meghan e do príncipe Harry, eu não sei se vocês lembram, mas ficou bastante em pauta na mídia. Saiu em todos os lugares que eles estavam saindo da família real e tudo mais, e várias notícias em vários lugares. Aí você deve ter pensado, poxa, mas a rainha deve estar com insônia, né? Coitada da rainha, a família real inteira deve estar pensando nisso aí. Deve ser o assunto, a fofoca da hora do jantar, assim. Então, aí a gente pega, qual que era a preocupação da rainha? Gente, a rainha estava preocupada, a rainha estava deixando a Meghan e o Harry lá viverem a vida deles. Ela estava oferecendo era 500 mil reais para quem rastreasse bitcoins. Então você pega assim a importância que está tendo as fintechs, a questão do Bitcoin e tudo mais, porque chegou um ponto que 2 membros deixando a família real não é tão importante quanto rastrear bitcoins. Então, assim, você pega a importância que isso está tendo atualmente. Quando a gente pensou esse workshop foi lá no começo, quando a Campus Party ainda estava pensada em formato presencial. Hoje, se você pegar a questão da pandemia e tudo mais, as fintechs ainda estão muito mais importantes, elas estão muito em pauta, elas estão com uma relevância muito grande, ganhando espaço aí. Mas fintechs, né, o que é isso afinal? As fintechs, esse termo fintech, ele é utilizado da junção de 2 palavras aí, financial e technology, que é basicamente usado para definir as empresas que geralmente, mas não necessariamente, são startups do setor financeiro. O diferencial dessas empresas está em oferecer soluções mais aperfeiçoadas para a área financeira, que, entretanto, apesar de serem soluções mais aperfeiçoadas, possuem custos mais baixos do que os bancos e outras empresas tradicionais, juntamente porque elas estão intrinsecamente aliadas ao uso constante de tecnologias inovadoras, principalmente a internet. Então, vem daí o termo Financial e Technology. Como a internet é integrada às atividades propostas por essas empresas, o alcance do mercado dela se torna muito grande. Então, assim, além de trazer outros benefícios, como, por exemplo, a independência de um intermediário que seja pessoalmente, fazendo com que tudo seja resolvido ali
de forma mais rápida e prática por dispositivos como computador ou smartphone, e é justamente por isso que acabou ganhando uma relevância agora no na nossa situação aí em relação à pandemia e tudo mais. Bom, ali do lado eu coloquei alguns tipos de fintechs para vocês conhecerem. A gente tem as fintechs de pagamento, que são as que atualmente têm o maior número de fintechs no Brasil. São fintechs que facilitam os meios de pagamento ou que trazem novas propostas de meios de pagamento. Então, assim, tem umas bem famosas, acho que todo mundo deve conhecer o PagSeguro, o UOL, por exemplo, o PicPay e tudo mais. Alguns se destacam com oferecendo novos cartões de crédito, cartões de débito, pré-pago e tudo mais. Tem também as fintechs de gestão financeira. Muita gente não sabe, mas o Guia Bolsa, por exemplo, ele é uma fintech. Ele além da gestão financeira ali, ele faz uma gestão de orçamento pessoal, até que propondo formas mais eficientes de você usar a sua renda ou seu cartão de crédito, por exemplo. E é uma proposta muito interessante, porque eles lucram ajudando outras pessoas a terem saúde financeira. Então, assim, inclusive tem fintech de gestão financeira para empresas, que podem ajudar na gestão, com ferramentas para controle fiscal, folha de pagamento, faturamento, a contabilidade da empresa em geral. Assim. Tem duas fintechs que são bem conhecidas, uma é o Guia Bolsa que eu falei, eu uso e aprovo e preciso. E tem também a Vai Sobrar, que é bem interessante, se vocês quiserem conhecer depois, dá uma pesquisada. Tem outra fintech, outro tipo de fintech, na realidade, que é empréstimos e negociações de dívida. São basicamente plataformas, aplicativos, sites e tudo mais, que aproximam quem precisa e quem empresta dinheiro. Eles variam, assim, variam de plataforma de microfinanciamento até serviços de renegociação de dívidas, por exemplo. Aí tem a Easy Crédito, que é bem famosa nesse ramo, e tem aquela outra, a Nexus. Então, são mais empresas aí que trazem soluções para quem está ferrado financeiramente, digamos assim. Aí a gente tem também as fintechs do tipo crowdfunding. Essas são bem famosas. Elas basicamente servem para levantar recursos de forma coletivas. Elas são muito usadas para captar investimento em causas sociais, por exemplo, ou novos empreendimentos. Eu quero abrir um empreendimento e preciso de um investimento inicial, vou abrir um crowdfunding. E também são usadas para projetos culturais e tudo mais. Tem uma fintech de crowdfunding que é bem famosa, que é a Vaquinha. Acho que todo mundo deve conhecer a Vaquinha. E, gente, ela é uma fintech. Ela lucra ajudando as outras pessoas. E eu acho isso incrível. Já pegando a fala do palestrante anterior aí, né, sobre negócios de impacto, muito legal você lucrar ajudando outras pessoas, ajudando a tornar o mundo um lugar melhor. Então, assim, muito interessante a proposta dos negócios de impacto. A Vaquinha é um negócio de impacto, porque ela ajuda em diversas causas e tudo mais, mas sem prolongar muito aí, porque se eu for falar de negócio de impacto, vai ser uma outra palestra, que eu também sou apaixonado. Inclusive, na Ativa Incubadora de Empresas, a gente tem um plano de ação para negócio de impacto, mas eu vou parar de devagar aqui. Um outro tipo de fintech são as fintechs de investimentos. Há muitas formas de aplicar o seu dinheiro, né? Então, as fintechs, elas adotam alguns mecanismos de busca e algoritmos, usando justamente a tecnologia, que é uma aliada das fintechs, que é a proposta de trazer a tecnologia com soluções financeiras, para analisar opções e propor investimentos, digamos assim, diferentes dos tradicionais. A gente tem o Invest App, que é bem famosinho nessa área aí. Tem também algumas fintechs de eficiência financeira. O que a gente chama de eficiência financeira? Com o uso da tecnologia, essas fintechs, elas verificam identidade de usuários, protegem transações financeiras, elas também podem ser usadas para prevenir fraudes, elas atuam na segurança das operações. Então, assim, elas ajudam empresas do mercado financeiro, sejam fintechs ou não. A gente tem a Conduto, com K no começo, para quem quiser conhecer mais. Finalmente, a gente chega ali no blockchain e Bitcoin, que depois eu vou me dar uma prolongada aí, porque essas são bem famosinhas. Blockchain, né, é o nome do ambiente onde ocorrem transações de forma descentralizada, transações de dinheiro virtual, que é o que a gente conhece, bem famoso como Bitcoin também. E essas transações ali dentro do blockchain, elas são bem seguras por conta de uma estrutura toda
toda interligada, assim, que se você tiver que mudar alguma coisinha, você tem que mudar toda a estrutura do blockchain. É muito interessante como que surgiu essa tecnologia, mas o blockchain em si também é bem complexo. Se a gente fosse prolongar nele, ia ser outra palestra. E a gente tem também a parte ali finalizando com seguros. Seguros, essas fintechs aí, elas te ajudam a escolher um melhor seguro, ou comparam valores das corretoras com rapidez e tudo mais. Elas basicamente facilitam a vida de quem está buscando seguros. Assim, aprofundando mais um pouquinho a respeito do blockchain, só para deixar mais claro, assim, o blockchain, o que ele é? Ele não é necessariamente uma fintech em si. Ele pode ser visto, embora não resumido a apenas isso, mas como um banco de dados que armazena valores digitais. Sim, se a gente pegar uma metáfora com o mundo físico, que nem eu que sou formado em ciências contábeis, ele pode ser entendido como um livro de registros contábeis, com a diferença que os seus registros referem-se a transações de moeda virtuais. Então, assim, de forma que esse registro seja confiável e não passível de ser alterado. O nome blockchain, ele vem porque são registros que são feitos em blocos, assim, a cada 10 minutos é feito um novo bloco, segregando, assim, os registros das transações. Os blocos, eles acabam sendo dependentes um do outro, e é isso que traz essa confiabilidade do blockchain, porque quando eles são dependentes um do outro, você pega, eu tenho um bloco, eu tenho outro bloco, e eles dependem entre si, é aquilo que eu falei, se você tiver que alterar um bloco, você tem que alterar tudo. Então, assim, são muito confiáveis as transações que ocorrem pelo blockchain. E a respeito do Bitcoin, da moeda virtual, Bitcoin, ele é basicamente dinheiro, mas é dinheiro virtual, já é considerado dinheiro, já foi classificado faz um tempo já, na verdade, como dinheiro. Então, Bitcoin está valendo aí. Agora, falando um pouquinho sobre o que a gente vai usar aí, que é o Canvas. O Canvas, ele é um modelo de negócios. Então, o modelo de negócio consiste basicamente em um esquema que descreve a lógica de criação, entrega e captura do valor por parte de uma organização. Ele é utilizado justamente na fase de criação de uma empresa. É por isso que quando a gente fala 8 passos para criar a sua fintech, é legal trazer o Canvas aí, porque o Canvas, ele tem 9 quadros, e cada um desses quadros faz você pensar a respeito de coisas essenciais para a sua empresa. É claro que vai ter muito mais do que isso aí no Canvas, mas antes de pensar em uma empresa, antes de falar, eu vou lançar essa empresa no mercado, por que é bom jogar no Canvas? Porque ele faz você pensar, se aprofundar a respeito de cada detalhe de coisas que uma empresa tem obrigatoriamente que ter. Então, assim, se você está em casa aí no seu notebook, abre uma paginazinha e pesquisa aí sobre o Canvas, para deixar um Canvas aberto. Se você está na sua casa, faz um risquinho de 9 quadros aí, para que você está pensando em criar uma fintech, ou você tem uma ideia de fintech, ou você tem um problema financeiro que você pensa que tem uma solução para resolver. Vamos debatendo aí com o Canvas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vão colocando lá no questionário, que no final, se der tempo, porque eu enrolo bastante falando, mas eu vou tentar apressar aqui para desenrolar e fluir, e no final a gente ter essa oportunidade. Eu ajudo vocês a pensarem aí na problematização de algum quadrinho que ficar faltando. Então, basicamente é esse quadro aí, o Canvas, que a gente vai usar para compor os nossos 8 passos para pensar, problematizar a respeito de uma proposta de solução de entrega de uma fintech. Então, vamos lá. Passo 1. Eu chamo isso de inovação que traz solução. O que é inovação? Uma coisa nova qualquer pessoa cria, mas nem sempre vai ser uma coisa inovadora. A inovação, eu tenho um professor aqui na Universidade Federal que ele falou essa frase e eu não esqueci. A inovação é quando está na prateleira do supermercado. Até chegar lá, a única coisa que você tem é uma coisa nova. Tem uma mulher aqui na cidade que é mais radical ainda. Ela fala que a inovação aconteceu na hora que tem a nota fiscal. Ou seja, não basta estar lá na prateleira do supermercado, o consumidor tem que ter comprado aquela ideia ali. Então, assim, quando a gente pensa em trazer inovação que traz uma solução, independentemente da área de atuação do empreendimento, esse é um ponto que deve ser muito bem definido. O problema ou a necessidade para o qual você está tentando trazer algo que solucione ou ajude. Isso está ligado à validação de negócios. A partir do momento em que o problema que eu viso tratar é realmente algo que influencia o cotidiano das pessoas,
eu tenho mercado para isso. Então, assim, quando você tem um problema muito claro, muito definido, e aquilo ali é um problema mesmo, a chance de que seu negócio vai dar certo aumenta muito. Então, por isso que é importante você pensar muito bem em o que você está querendo resolver. Aí, se a gente pensa no contexto das fintechs, a gente traz aí, por que as fintechs têm sido tão requisitadas? Muitas pessoas têm buscado as fintechs como opção de diminuir a burocracia e o que a gente chama de morosidade dos serviços bancários e financeiros em geral. Não é à toa que essas empresas também contam com um diferencial em relação ao atendimento. Assim, com a internet facilitando os canais de comunicação, é comum os usuários buscarem também os lugares onde eles vão ser melhor atendidos, porque assim, as fintechs, elas não têm o limite regional, elas não têm aquela coisa, por que eu vou continuar buscando isso aqui, se eu consigo um atendimento tão bom com essa outra aqui, que é uma fintech que eu consigo acessar com o meu celular, entendeu? Então, o atendimento também tem sido algo que está sendo levado muito em consideração para as pessoas que estão requisitando as fintechs aí. Então, assim, é importante a gente lembrar que, às vezes, mais do que formas de obter, sei lá, créditos, financiamentos, recursos e outras condições que sejam mais interessantes, o objetivo do usuário pode estar relacionado simplesmente a uma experiência mais satisfatória, assim. Os objetivos das fintechs, eles variam, mas é possível listar alguns que são bem comuns, assim, trazer soluções sobre coisas mais fáceis de usar através da tecnologia, melhorando a experiência do cliente, ou então democratizar o setor financeiro, pegar aí os desbancarizados, que a gente chama, né? Ou então promover a eficiência e a inteligência no setor financeiro, por exemplo, otimizar aí o setor financeiro, ou tornar as próprias instituições financeiras um pouco mais desenvolver, que elas desenvolvam um pouco mais esse olhar dos objetivos pessoais dos seus clientes. Então, assim, quando a gente chega, deixa eu passar o slide, na parte de propostas de valor do Canvas, a gente tem que pensar a respeito dessas perguntinhas aí. Qual que é o produto ou serviço desse negócio? Que valor nós estamos entregando ao cliente? Qual problema estamos ajudando a resolver? Que necessidades estamos satisfazendo? Que conjunto de produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de cliente? Gente, quando a gente fala de proposta de valor, a gente quer mexer com o coração da pessoa. Então, a gente não coloca simplesmente, a gente vai oferecer mais crédito. A gente coloca, a gente vai oferecer mais crédito para possibilitar um melhor desempenho financeiro e dar a oportunidade da pessoa realizar aquilo que ela está querendo e tudo mais. Então, assim, sejam bastante inspiradores aí na proposta de valor de vocês. Queiram mudar a vida das pessoas através da fintech de vocês, que as fintechs trazem muito essa proposta de abraçar setores, abraçar pessoas que justamente não estão se encontrando com os bancos, não estão se encontrando com setores financeiros mais tradicionais. Aí eu trago algumas dicas. Essa aqui a dica era o meu parceiro que ia falar, mas é bem interessante também, que é utilizar o design thinking. O que é o design thinking? É bem comum na área de empreendedorismo também, mas vou dar uma pincelada porque vai que algumas pessoas aqui não conhecem esse termo, mas ele é uma metodologia de criação de produto, de criação de propostas de valor, basicamente, que tem um foco no usuário. Ele utiliza várias etapas, assim. A primeira é a empatia. Você tem que empatizar com o público para o qual você está tentando desenvolver alguma coisa, para entender as reais necessidades, a profundidade daquela necessidade e tudo mais. E assim, você prototipa e pivota, que é prototipar, né? Prototipar é você fazer um teste do seu produto antes de fazer a versão final, e pivotar é você aperfeiçoar de acordo com o feedback que você receber daquele teste ali, para ir aperfeiçoando, assim, o que você está desenvolvendo e chegar em um ponto que vai ter maiores chances de aceitabilidade, justamente porque você fez vários testes com o seu usuário final e foi afinando, foi melhorando aí. A outra dica é conhecendo a realidade, ou seja, vai atrás de saber se aquilo lá é um problema mesmo. Gente, problemas financeiros. Aonde que eu busco problemas financeiros? Eu busco no site da SPC. Então, ali você vai encontrar bastante problemas financeiros das pessoas. Então, se você pensa em fazer uma fintech, não custa nada você ir lá dar uma pesquisada para ver se não tem alguma coisa a respeito. Se tiver, é ótimo, porque
Ali no site do SPC tem um campo que é para pesquisas, e você encontra vários problemas ali, várias coisas, e são dados estatísticos, então, assim, são dados reais. Agora que a gente está tendo que ficar em casa e evitar aglomeração, evitar eventos e tudo mais, é uma ótima oportunidade de validar o seu problema buscando através de pesquisas que já foram feitas. Eu trouxe aí algumas pesquisas de 2019, alguns problemas financeiros da população. Por exemplo, cresce o percentual de quem não controla gastos no cartão. Quase metade já ficou com o nome sujo por não pagar a fatura nos últimos 12 meses. Então, assim, apesar de a gente estar tendo aplicativos de gestão financeira, cresceu o número de pessoas que não controlam gastos no cartão. Então, você pensa assim, pô, o que está acontecendo? Né? Isso é um problema. Eu consigo entregar uma proposta de solução para aquilo ali? Uma outra, empréstimos em bancos e financeiras é maior vilão da inadimplência no país, revela o SPC Brasil. Então, você pega aí que os empréstimos, eles estão gerando muita inadimplência. Se abre aquela pesquisa ali, você vê da onde que estão vindo os principais empréstimos e tudo mais, você já tem um dado muito precioso, já tem um problema ali validado que você pode começar a pensar em uma solução através da sua fintech. Uma outra coisa interessante, é uma pesquisa de 2019, vai saber se mudou ou não, mas está escrito ali que guardar dinheiro é a principal meta financeira do brasileiro para 2020. Então, você já pode pensar em otimização das finanças pessoais daquela pessoa ali, ou então redução dos custos, redução das dívidas e tudo mais. Se você vê que guardar dinheiro está sendo a principal meta financeira das pessoas, você já pode pensar, pô, então é aí que eu vou pegar, vou desenvolver alguma coisa aí. Enfim, no site do SPC, vocês vão encontrar vários problemas financeiros que estão precisando de uma atenção aí. Inclusive, tem um que eu acho bem interessante, eu não estou conseguindo enxergar tão bem porque eu coloquei um LED aqui direto no meu rosto para vocês poderem me ver, mas está escrito que praticamente metade dos jovens com idade entre 18 e 24 anos, ou seja, o que a gente chama de geração Z, eles têm crescido em um ambiente com acesso a grandes quantidades de informação, recursos tecnológicos e propensão ao autoaprendizado. Mas, mesmo assim, eles não realizam o controle das finanças pessoais. A principal justificativa é o fato de não saber fazer, 19%. Então, assim, você vê que às vezes eles têm vontade, mas eles não sabem fazer. E 18% diz que sente preguiça. Gente, sentir preguiça de se organizar, tudo bem, todo mundo tem um pouquinho, mas isso aí é uma coisa que dá para ser muito trabalhada quando a gente está pensando em uma fintech. Então, assim, poxa, como que a gente torna isso mais divertido, como que a gente torna isso mais dinâmico, para essa pessoa que sente preguiça ficar interessada em se organizar financeiramente. Aí tem vários outros pontos ali, tem não ter o hábito ou disciplina, ou não ter rendimentos, né, como é que você vai organizar se você não tem rendimento, e tudo mais. Então, assim, é interessante você dar uma pesquisada a respeito do problema que você está pensando aí para sua fintech, justamente para verificar se esse problema, as causas desse problema, entender o problema com uma visão bem abrangente, assim, basicamente ame o problema, descubra aquele problema, destrinche aquele problema. A partir do momento que você consegue definir muito bem o seu problema, você consegue definir muito bem a sua proposta de valor. Uma dica, essa aqui é uma dica mais para quem está lá na frente, é uma dica que eu pego de uma vivência minha na incubadora. Se você tem apego pela marca, proteja-se. Então, assim, se você, porque, cara, parece brincadeira, mas ali acontecem algumas pessoas que falam que a gente vai ser a startup, deixa eu ver aqui, biofinanças, assim. Então, eu estava olhando para o meu shampoo. Biofinanças. Aí o povo, o time biofinanças, a equipe biofinanças, faz camiseta do biofinanças. Gente, a pessoa, quando ela descobre que ela vai ter que mudar o nome dela, porque já existe um nome com aquilo ali, ou um nome muito parecido, ou que ela teve que mudar o foco da proposta de valor dela, então vai ter que, bio não faz mais sentido. Gente, tem gente que desanima, e tem gente que já tinha muitos clientes ou propostas de parcerias vinculadas àquele nome ali. Então, assim, uma dica que eu deixo para vocês é tomar cuidado quando você está querendo estabelecer a sua marca com muita força logo no começo. Se você quer saber se já existe,
vai lá dar um Google naquilo ali para saber se o seu time pode ser o time biofinanças mesmo. Na dúvida, não se apegue, não fique muito apegado aí. Uma outra dica é visitar o site do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá tem registros de toda a propriedade intelectual, que a gente chama que são marcas, patentes, direitos autorais e tudo mais. Tem um campinho de pesquisa lá que você consegue ver se essa marca já existe e se você pode investir com tanto apego emocional, nada contra apego emocional, inclusive tenho muito nela, né? Então vamos lá. Passando para o passo 2. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Ah, eu cliquei no site do INPE. Deixa eu voltar. Erros em Nova York. Espera aí, galera. Passando para o passo 2. Que é a segmentação de clientes. O que é isso, né? É essencial você saber atender ao público que você está querendo atingir. E assim, as pessoas acham que quando você tem um público muito amplo, isso é uma coisa interessante, mas às vezes, para quem está começando a sua fintech, não é tão interessante assim. Muitas vezes a gente acha que segmentar o público que pretendemos atender, né, é algo ruim. Ah, não, eu quero abraçar todas essas pessoas. Mas a verdade é que muitas vezes quem tenta agradar a todos não acaba agradando profundamente a ninguém. Então, assim, quando você foca especificamente em um nicho, a sua maior chance de aceitabilidade é maior. Então, ali no Canvas, na parte de segmentação de cliente, tem algumas perguntas para você. Aí vale destacar, né, a questão da visão das fintechs mesmo. Quando a gente, ao optar por se concentrar em segmentos específicos, as fintechs, elas procuram resolver problemas concretos, assim, colocando o consumidor no cerne da sua atividade. Isso acaba resultando em um desempenho maior dos seus produtos e pode resolver uns desafios relacionados com a falta de proposta de valor adequado. Porque, assim, quando você conhece profundamente um segmento, você consegue identificar o que está acontecendo, qual que é o comportamento daquele segmento, por que ele não está tendo acesso a isso, por que ele está tendo problema com aquilo ali. Então, assim, pega, por exemplo, os custos mais baixos que são incorridos na oferta dos canais digitais. Então, quando você fala que eu vou oferecer alguma coisa apenas por um meio digital e você tem custos mais baixos, e você está pensando, esses custos mais baixos vão atrair aí uma parcela menos desfavorecida. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar pensando, mas será que essa tecnologia que eu estou oferecendo, será que ele vai ter meios de concretizar a utilização dessa tecnologia? Então, assim, são reflexões para você pensar a respeito do nicho que você está querendo abordar no Canvas. Outra coisa que você pode pensar é que a segmentação aí é apenas o estágio inicial, até você se firmar. Após isso, fica mais fácil você expandir o seu mercado. Quando você tiver sucesso com um nicho ali, quando você tiver fidelização de um nicho ali, você pode pensar, agora sim, eu vou tentar abraçar esse nicho que é vizinho aqui, colocando mais essa otimização, colocando mais, integrando isso aqui na minha proposta de valor. Então, assim, por isso que algumas vezes, inclusive a premissa de fidelização, são bem maiores quando você trabalha para satisfazer as necessidades e dores de um setor da sociedade em vez de um público geral como um todo. Por isso que, então, assim, é muito válido você fazer o que a gente chama de pesquisa de mercado, para entender essas verdadeiras dores dos nichos e tudo mais. Quando a gente chega no Canvas, então, na parte de segmentação de cliente, tem algumas perguntinhas que trazem uma problematização aí, que é para quem estamos criando valor? Quem são nossos consumidores mais importantes? Eles têm um perfil específico? Como eles estão agrupados? Ou onde e como eles estão localizados? Há uma necessidade comum? A dica que eu dou é fazer a análise de mercado. Eu gosto muito, muito, muito dessa análise aí, que é chamada o Jersey Square Market Size. Que é esse Jersey Square Market Size? Ele começa trazendo ali o Total Addressable Market, que é mercado endereçável total. Tem a fonte ali embaixo, se vocês printarem depois vocês conseguem acessar, as referências estão ali. Ele é o quão grande pode ser o seu universo de mercado. Gente, por que é interessante trabalhar com isso aí? Às vezes as pessoas vão, por exemplo, eu vou desenvolver uma fintech para
aposentadoria. Então, o meu público é todo mundo que está se aposentando. Não é bem assim. Quando você faz uma análise de mercado, você consegue definir melhor quem vão ser esses potenciais clientes. Então, assim, quão grande pode ser esse universo do mercado? Aí sim, você colocar as pessoas que estão se aposentando aí, 60 anos, não sei o quê. Deu até gatilho. Um dia eu chego lá. Aí a gente tem o Server Available Market, que é o mercado disponível. É quantas eu consigo alcançar com os meus canais. E aí a gente entra numa super vantagem das fintechs, que são justamente os canais virtuais, que eles são muito expandíveis. Então, assim, quando a gente trabalha na internet, o nosso mercado ele é muito expandível, ele é muito interessante, justamente por conta de não estar preso a essas amarras regionais. E o target market, que esse mercado-alvo é quantos são mais prováveis de serem meus possíveis consumidores. E isso aí é uma análise muito minuciosa, muito específica, que você faz lá quando você está estudando o seu nicho. E é muito interessante você fazer, porque a partir desse momento você consegue estabelecer também estratégias de atingir justamente esse aí que são mais possíveis de serem os seus consumidores. Depois de você fazer essa análise aí e verificar quem são os seus mais prováveis de serem seus possíveis consumidores, eu coloquei ali embaixo uma pergunta muito importante que você tem que pensar antes de começar a estruturar e tudo mais. Esse mercado, ele está em declínio, ele está estável ou ele está em crescimento? Porque, assim, não adianta a gente fazer algo para um mercado que está em declínio. E se está instável também não é um sinal bom. Então, procure verificar se o seu mercado está crescendo, se os seus consumidores estão buscando mais aquilo ali, porque a chance de você ter sucesso no que você está se propondo a desenvolver é bem melhor. Passando, então, para o nosso passo 3, que é pensar na experiência do consumidor. Hoje, muito se diz que mais do que produtos e serviços, as pessoas estão buscando experiências. E quando a gente tem o sucesso das fintechs, a gente verifica que isso é uma realidade. Construir um senso de pertencimento tem sido uma das premissas básicas do marketing digital, das políticas das empresas e tudo mais. Então, assim, as fintechs, elas têm pensado muito na experiência do consumidor. Essa ideia justamente de dinamização do atendimento de forma como os serviços são ofertados é ainda mais forte nas fintechs, porque quase todos os serviços bancários ou financeiros, eles levam tempo e burocracia para serem resolvidos e ainda precisam de pessoas como intermediários. Nem que seja um 0800 ou ter que ir lá pessoalmente e tudo mais. Já nessas startups, tudo é realizado sem complicações e apenas, na maioria das vezes, com os smartphones para fazer as principais operações ali. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante quando a gente vai responder no Canvas, o campo de canais. Através de quais canais nossos clientes, nosso segmento de clientes querem ser contatados, como alcançamos os clientes agora, como nossos canais se integram, qual canal funciona melhor, e quais canais têm um melhor custo-benefício, isso é muito importante. E como esses canais estão integrados à rotina dos clientes. Porque, assim, às vezes você também vai desenvolver uma coisa super interessante, mas são pessoas que não estão acostumadas a baixar aplicativos, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades mesmo em questão de tecnologia. Então, é muito importante você pensar em quais canais você quer atingir o seu cliente aí. E eu trago aí uma dica para vocês, que é refletir a respeito dessas cinco fases aí. Porque quando a gente fala em canais, a maioria das pessoas pensa, eu vou fazer a divulgação nas redes sociais, atender pela plataforma e acabou. Esses são os nossos canais. Mas não, você pode trabalhar muito mais aprofundado aí dentro dos seus canais. Tem a questão do conhecimento. Como a gente aumenta o conhecimento sobre os nossos produtos e serviços. Avaliação, como a gente ajuda os clientes a avaliarem nossos produtos e serviços. Porque feedback é muito importante. Inclusive, as fintechs, vocês verificam, elas têm uma pegada de feedback muito forte e elas estão sempre melhorando. E elas prestam muita atenção no que os consumidores têm a dizer. Aí a gente tem compra. Essencial para uma empresa, né? Empresas querem dinheiro. Como a gente permite aos clientes comprarem nossos produtos ou serviços? E aí as fintechs podem ajudar as fintechs facilitando os meios de pagamento. Fintechs que ajudam fintechs.
no final, se a gente conseguir chegar lá, tem uma parte de fintechs que ajuda no fintechs, mas vamos lá. Entrega. Como entregamos nossos produtos e serviços aos clientes e o pós-venda. Como fornecemos apoio ao pós-venda dos clientes. Porque a gente não quer nenhum cliente indo lá reclamar de você na internet para diminuir um pouco a sua imagem aí, né? O próximo passo, aliás, ainda é um passo da experiência do consumidor, mas é um outro campo no Canvas, que é o relacionamento com clientes. Relacionamento com clientes, ele descreve os tipos de relação que uma empresa estabelece com um segmento de cliente específico, sendo motivado por necessidade de conquista de cliente ou retenção do cliente, ou até mesmo a ampliação de vendas. Então, assim, não basta a gente pensar, alcançamos esse tanto de clientes, a gente tem que pensar em como que a gente mantém esses clientes. Então, esse é um passo essencial para você pensar quando você está estabelecendo a sua fintech, porque a pessoa vai chegar ali, você tem que pensar em uma estratégia de manter aquela pessoa ali. Então, não é só chegar e utilizar o seu produto. É uma coisa muito comum a gente ver, por exemplo, a Netflix, o Nubank mesmo, que é uma fintech, responder os usuários nas redes sociais com alguma descontração, algum GIF, algum meme ali, chamando por uns apelidinhos divertidos e tudo mais. Isso acaba chamando a atenção das pessoas, fazendo as pessoas ficarem mais interessadas em conhecer aquela empresa ali. E você pega que eles estão pensando principalmente em um público mais jovem, então eles estão pensando justamente na experiência do consumidor, criando questões de fidelização. Eu vou fidelizar aquele cliente ali, através de fazer essa brincadeirinha, ele vai se identificar, ele vai ter um senso de pertencimento, ele vai pensar que nós somos iguais e tudo mais. Então, assim, pense na experiência do seu cliente, pense em como manter o seu cliente ali fiel a você. Então, no Canvas, a gente responde que tipo de relacionamento cada um dos segmentos de clientes espera que estabeleçamos com eles, quais tipos de relacionamentos já estabelecemos, e também o custo desses relacionamentos é importante você pensar, porque nem tudo vai ser tão simples. Gente, eu tô enrolando, né? Deixa eu dar uma apressada aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei que hoje a dica é: hoje muitas empresas têm ganhado e mantido clientes na base de um bom engajamento, que é o que eu estava comentando aqui a respeito do Nubank, da Netflix e coisinhas que eles estão fazendo aí para manter os clientes com esse senso de pertencimento. Então, vamos lá. O próximo passo é foque em um bom método de captação de receitas. Aí eu trouxe alguns modelos de receita que são bem comuns entre as startups. Tem o link ali embaixo, do Marcelo Toledo, um plano de negócio absolutamente completo, que eu trouxe aí alguns dos modelos que são comuns em startups. A gente tem o freemium, que é uma versão gratuita limitada, com a opção de mais recursos quando tem versão paga. Tem a questão de assinaturas, tem o marketing de afiliados, tem geração de leads, que é uma coisa interessante e pouca gente conhece, que é quando você tem a capacidade de gerar leads para alguma empresa que comercializa algum produto ou serviço. E tem também anúncios. Mas, gente, eu coloquei anúncios aí porque todo mundo fala de anúncio quando quer montar alguma coisa na internet. Mas lembre que anúncio para um negócio que está começando não é tão interessante. É mais para quando você já tem uma base de clientes estabelecidas, então você consegue manter aqueles anúncios ali com um equilíbrio de retorno suficiente para que seja lucro, porque senão você coloca anúncio tendo pouco cliente, não vai ter muito lucro para você ali. Então, assim, quando a gente vai partir para a parte de captação de receita, você coloca aí quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar, pelo que eles pagam atualmente, isso é interessante saber, como eles pagam, como eles prefeririam pagar e o quanto cada fonte de receita contribui para o total da receita, que às vezes a gente tem serviços e produtos divididos aí, cada um com a sua receita, e é interessante não, é essencial você saber quanto que cada um está contribuindo ali para o total da receita, justamente para você saber se aquela atividade está sendo lucrativa ou não, porque às vezes você acha que está entrando por ali, mas o custo de manter aquela atividade está sendo maior. O outro passo é o preenchimento de recursos lá no Canvas. Como eu dito anteriormente, as fintechs elas têm essa pegada mais de ter menos custos, justamente porque elas têm esses canais de virtuais. A tecnologia ela tem sido fundamental para qualquer empresa, porém para as fintechs ela é imprescindível e permeia toda a estrutura. Mas isso não significa que por você ser uma empresa baseada em tecnologia, você não vai ter recursos, porque você tem que se preocupar. A gente tem ali os recursos físicos, que são fábricas
edifícios, pontos de venda, rede de distribuição de qualquer produto que você possa ter, maquininha do cartão, por exemplo. Tem os recursos intelectuais, que são marcas, patentes, registros, bancos de dados, ou conhecimentos particulares da sua equipe e tudo mais. Aí a gente tem os recursos humanos, que são as pessoas, né? Quando a gente vai trabalhar com tecnologia, é muito comum a gente precisar de programadores, de designers, e quando a gente vai trabalhar com fintechs, que são financeiras, então, assim, a gente precisa de uma assessoria jurídica muito forte também, contadores, principalmente. Eu sou contador, então vou valorizar a minha profissão mesmo. E também pessoas essenciais para a área de inovação aí, né? Especialistas em empreendedorismo, em criatividade e tudo mais. Você vê que essas empresas elas estão se destacando por serem empresas muito criativas. Então é um recurso humano interessante também. E por fim, os recursos financeiros. Alguns modelos de negócio eles exigem recursos e garantias financeiras como dinheiro, linha de crédito ou opção de ações para contratar funcionários que sejam cruciais. Então, assim, algumas fontes de recursos financeiros, elas são vistas mais para frente em parceiros chaves que eu vou colocar ali para vocês, que são justamente pessoas com quem você pode contar para ter fomento. Então, chega lá no seu Canvas e você pergunta, que recursos principais que nossa proposta requer, que recursos principais que nossos canais de distribuição requerem, e o relacionamento com os clientes, e as fontes de renda. Então, quando a gente quer falar sobre quais que são os recursos, a gente tem que permear toda a estrutura e tudo que a gente está querendo colocar ali na nossa proposta de valor a respeito de fintechs. E aqui, para falar bastante de fintechs, é importante abrir um parêntese sobre segurança da informação. Segurança da informação, cara, quando a gente trabalha com fintechs, a gente acaba lidando com ações financeiras que são intrinsecamente ligadas a um alto nível de confiabilidade. Então, assim, as atividades de uma fintech quase sempre envolvem informações confidenciais dos usuários, que por muitas vezes são protegidas até por legislação específica. Então, assim, é sempre necessário que quando você trabalha com segurança da informação, você tenha uma visão tanto para a confidencialidade, que é a proteção do usuário, a disponibilidade, que aquela informação ela tem que estar acessível quando necessária, apesar de toda essa confidencialidade, e também da integridade, a confiança, que quer dizer, dados eles sem alteração. É muito importante que os dados financeiros eles tenham integridade. E aí, a gente passa para o passo 6. Defina bem quais são suas atividades, que eu vou dar uma adiantada porque está faltando 10 minutos, então vamos lá. Atividades chaves são tudo que é necessário você fazer para você entregar a sua proposta de valor de forma satisfatória, de forma que você tenha um retorno legal. Então, quando você chega nesse passo no Canvas, que é atividades chaves, você coloca ali que atividade-chave nossa proposta de valor requer, que atividades-chaves os nossos canais de distribuição requerem. É muito parecido com o que a gente estava colocando lá no recurso, mas aqui é o uso desses recursos. Então, assim, porque algumas atividades justamente precisam ser separadas também. Por exemplo, a gente precisa fazer marketing, mas quem faz essa atividade-chave, o recurso dessa atividade-chave lá em cima é um profissional de marketing, e é também, às vezes, uma coisa que a gente vai pagar em ADS, por exemplo. Então, vamos lá. O passo 7 é você procurar não só sócios, mas também parceiros. Parceiros, quando a gente fala de parceiros, a gente remete a uma frase que eu coloquei ali em cima, que uma parceria é realmente funcional quando todas as partes saem ganhando, inclusive o usuário final, o cliente. Ou seja, o mundo está todo conectado, redes são importantes, então pense em construir redes com o máximo de pessoas e organizações que possam construir resultados em conjunto com a sua fintech, ali contribuir para a sua fintech. Eu coloquei algumas parcerias que estão sendo interessantes aí, que está tendo para as fintechs, que uma é a Associação Brasileira de Fintechs. Ela se define como uma empresa de tecnologia financeiras que decidiram mais do que se unir, se ajudar, né? Essa é uma associação dessas empresas financeiras. Então, elas acabam provocando o que eles chamam de transformação do setor financeiro e tornar realidade de forma mais fácil essas propostas das fintechs. Tem vários benefícios que, quando você se associa, tem o site da Associação Brasileira de Fintechs também, que é a AB Fintech,
fintechs.com.br, e tem os bancos tradicionais. Aqui entra uma coisa muito curiosa. Sabia que bancos e fintechs, eles não são necessariamente rivais? Assim, tem uma pesquisa do portal do Bitcoin, agora eu estou sem a fonte aqui, mas assim, eles fizeram essa pesquisa e eles descobriram que mais de um terço das fintechs brasileiras vê os grandes bancos como parceiros. E por que isso é interessante? Porque a gente tem aí os bancos que eles já estão super estabelecidos no mercado e eles estão observando essa progressão tecnológica. A gente encerra em 5 minutos, então eu vou dar uma apressada. E eles também fazem parte dessa transformação digital, então é importante você ter o banco como seus aliados também. Uma dica que é bom conhecer a respeito de investidor anjo, capital semente e venture capital, são 3 coisas interessantes que podem te ajudar aí e podem ser seus parceiros também, e são basicamente parceiros que entregam recurso, então é interessante para quem tem uma proposta de como começar, mas não tem esses recursos financeiros iniciais. Uma outra coisa interessante de conhecer são as incubadoras. Eu trabalho na incubadora e é muito, 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 muito bom para empresas que estão em estágio inicial, estão querendo se lançar aí, porque a gente ajuda justamente você a pensar melhor no seu modelo de negócio. Aceleradoras, que elas te ajudam a partir do momento que você já está estabelecido em mercado, e programas de subvenção, vocês podem dar uma olhada depois. E fintechs, que ajudam fintechs, ou seja, procurem as próprias soluções financeiras que são oferecidas pelas fintechs. Se as fintechs estão aí justamente oferecendo soluções financeiras, porque uma fintech que quer se lançar em mercado não se lança, né? Então, depois vocês dão uma pesquisada aí a respeito da Startup Me Up e da Cria, são bem legais. E a gente chega, a partir disso, na resposta desses parceiros chaves aí, que é o passo 7. Então, procure bons parceiros que é lucro. O passo 8, saiba com o que você vai gastar para ter o mínimo de funcionamento. A gente falou de captação de receita, então a gente tem que falar também do que a gente vai ter de custo. A gente pode ter em fintechs, principalmente, um custo com dados, com equipe, que é uma regulamentação que eu estava falando para vocês, que a regulamentação ela é muito importante em se tratando de uma fintech. Então, responda aí a parte de custos no seu Canvas. E é isso aí. Agora, você respondeu todas essas perguntinhas do Canvas. Você tem uma visão bastante geral da sua fintech aí. As últimas dicas são: procure uma incubadora, você não vai se arrepender. Prototipar, feito é melhor que perfeito. Faça um teste antes de gastar tempo com a solução, de lançar essa solução completa no mercado. E variedade no time. Pense, advogados, contadores, pessoas criativas, variedade garante uma melhor estruturação de toda a composição da sua empresa aí, ok? Bom, acredito que sobre fintechs é isso que eu tinha para falar. Eu não vou conseguir dar uma olhada no chat aqui para ver as perguntas, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Na sua opinião, as fintechs ganharam mais destaque com o coronavírus? Com certeza. A gente teve aí com a pandemia, as pessoas tendo que ficar em casa e evitando aglomeração, a virtualização de todas as coisas. Então, assim, a partir do momento que de todas as coisas, a gente também está englobado aí os meios de pagamento, os meios de crédito e tudo mais. Então, as fintechs entraram com uma pegada muito forte, que elas já tinham, justamente, já traziam essas propostas em soluções financeiras de maneira virtual, aí, que é o que eu trouxe, sem o intermédio de uma pessoa que seja pessoalmente e tudo mais. Então, as fintechs saíram beneficiadas, eu acredito. Ok, Rafaela Souza? Obrigado pela pergunta. Bom, gente, eu agradeço pelo espaço aí. Eu espero que, se você está tentando montar a sua fintech, você tenha tido bastante esclarecimento e consiga pensar a respeito de todas as propostas que você precisa colocar e estabelecer antes de montar o seu negócio. Se quiserem entrar em contato comigo, vai lá no Instagram da incubadora, @ativaifmt, ativaifmt, de Instituto Federal de Mato Grosso, e pede para entrar em contato comigo, que o nosso social media me chama lá. Vamos conversar mais sobre fintechs, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. Negócio de impacto também, igual o Ives estava falando aí antes de mim. Então, precisou de alguém para conversar, vamos lá. Conversar, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito. Agradeço demais a presença de vocês aí e até mais.